Eu sou o Guilherme Leite. Eu sou Matheus Pires. O nosso artigo diz respeito a sistemas de armazenamento de energia, a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. Bem, para começar, o artigo trata-se da incorporação de sistemas de armazenamento de energia em redes elétricas, de forma que o excesso de energia gerada pelas unidades geradoras em conjunto com unidades de geração distribuída seja controlado e estruturado, garantindo a eficiência de seus mecanismos de controle com confiabilidade e segurança. O objetivo é compreender o funcionamento dos SAE via suas aplicações em redes elétricas, analisando seu funcionamento em conjunto à análise de eficiência energética. A metodologia aplicada no artigo foi a pesquisa bibliográfica na ferramenta Google Acadêmico, a fim de garantir a integridade, confiabilidade e relevância das literaturas empregadas. Os resultados encontrados demonstram que, ao incorporar sistemas de armazenamento de energia em redes elétricas, é possível controlar o excedente de energia, aliviando a tensão nas redes, sobretudo em horários fora de pico, onde há um menor gasto energético, permitindo que a energia seja armazenada e então distribuída de forma gradual, conforme a necessidade energética. Isso contribui tanto para a eficiência da rede, quanto para a estabilidade e confiabilidade da mesma, reduzindo o possível desperdício e, por cima, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, em razão da redução da dependência de fontes não renováveis, tendo em vista o impacto ambiental causado pelas unidades geradoras de energia. As conclusões são que a utilização de sistemas de armazenamento de energia soluciona os problemas recorrentes de sobrecarga de energia, ampliando a eficiência, reduzindo o desperdício e aumentando a qualidade de vida da rede elétrica, reduzindo a dependência de unidades geradoras, promove a sustentabilidade, visando um futuro com equilíbrio energético e sustentável. Bem, passando para o próximo tópico, chegamos na introdução, onde é dado um contexto geral da situação que leva à questão. Essa questão, que traz as hipóteses para responder a ela, que estão já no slide, é a metodologia aplicada para encontrar qual dessas hipóteses é a mais adequada e que melhor responde à questão gerada. Bem, tendo em vista o crescimento populacional, em conjunto com o desenvolvimento tecnológico desenfreado, notou-se um aumento significativo em relação à demanda de energia. A dependência energética tornou-se algo decisivo para a sociedade, considerando sua necessidade para diversos serviços em geral, seja para trabalho, locomoção, lazer ou saúde. Devido a isso, exige-se a necessidade de uma potência energética que comportasse estes avanços, estabelecendo uma produção em massa de energia, tanto por meio de indústrias de geração de energia, conhecidas por unidades geradoras, quanto pela geração distribuída, ou seja, energia gerada junto ou próximo aos consumidores finais. Considerando as consequências dessa geração exorbitante de energia, as redes de transmissão não possuem porte para o repentino aumento da potência elétrica, implicando em sobretensões nos alimentadores, entre outros problemas técnicos, criando a necessidade de controlar a potência do sistema. A incorporação de sistemas de armazenamento de energia, os SAE, em redes elétricas, permite controlar a potência advinda do excesso de energia gerado pelas unidades geradoras em conjunto com as unidades de geração distribuída, garantindo a eficácia de seus mecanismos de controle com confiabilidade e segurança. O armazenamento de energia não é algo atual, existindo desde acumuladores e baterias, entre outros. Os sistemas de armazenamento de energia são sistemas capazes de armazenar energia para seu uso posterior. Eles possuem um papel importante nas redes elétricas, pois garantem a eficiência de seus mecanismos de controle, contribuindo para o controle de tensões e disponibilidade de energia. Os dados a serem discutidos e analisados são providos dos estudos realizados em aplicações e simulações desses sistemas. Portanto, esta pesquisa tem o intuito de investigar e debater a utilização de sistemas de armazenamento de energia em redes elétricas, analisando sua efetividade e grau de uso. Tem o intuito de averiguar uma implantação futura, de modo a não abranger gastos ou outros aspectos relacionados a este sistema, e com o único intuito de compreender suas implementações, retendo, deste modo, o funcionamento técnico referente à especificidade destes sistemas. Com isso, destaca-se o objetivo de compreender o funcionamento dos SAE via suas aplicações em redes elétricas, de forma a analisar sua atuação em conjunto com a sua performance na eficiência energética da rede. Tendo isso em vista, a discussão em torno dos SAE levanta dúvidas sobre sua real necessidade.
Para isso, questiona-se como é possível melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. O intuito de solucionar esta problemática indica-se três possíveis hipóteses. A primeira hipótese verifica os equipamentos que compõem as redes elétricas, tendo como possível solução modernizando-os com a utilização de equipamentos robustos que suportem o excedente de energia gerado, como cabos mais grossos e melhores equipamentos de transmissão. A segunda hipótese diz respeito à redução da demanda energética pelos consumidores, através de campanhas de conscientização com o intuito de, ao informar o consumidor os principais problemas da rede, possam reduzir a utilização energética da rede, deste modo, garantindo a estabilidade da rede. A terceira hipótese contempla a implementação de sistemas de armazenamento de energia, que armazena energia excedida para seu reaproveitamento posterior, de modo a garantir a estabilidade, confiabilidade e eficiência da rede. A metodologia aplicada foi a pesquisa bibliográfica na ferramenta Google Acadêmico, a fim de garantir a integridade, confiabilidade e relevância das literaturas empregadas. Com o intuito de compor a fundamentação teórica desta pesquisa, pautam-se os seguintes autores e obras: Marcelo dos Santos Ambroso, com o artigo Alocação ótima de sistemas de armazenamento de energia para controle de variação de tensão em redes elétricas com geração distribuída; Bueno, AFM e Ceal Brandão, Visão Geral de Tecnologia e Mercado para os Sistemas de Armazenamento de Energia Elétrica no Brasil; Álvaro Deller Justina do Nascimento, com o artigo Geração Fotovoltaica Distribuída como Elemento Subsidiário para Sistemas de Armazenamento de Energia em Ambientes de Tarifas Diferenciadas; Bruno de Oliveira e Rafael Schimmelpfen Passos dos Santos, Sistemas de Armazenamento de Energia e Geração Distribuída, um estudo de caso; e Duarte Nuno Osório Duval, com o artigo Sistema de Armazenamento de Energia Integrados em Parques Eólicos; e Tiago Augusto Lima Torres Corrêa, com o artigo Sistemas de Armazenamento de Energia Integrados em Centrais Fotovoltaicas. Os resultados encontrados demonstram que, ao incorporar sistemas de armazenamento de energia em redes elétricas, é possível controlar o excedente de energia aliviando a tensão nas redes, sobretudo em horários fora de pico, onde há um menor gasto energético, permitindo que a energia seja armazenada e então distribuída de forma gradual, conforme a necessidade energética. Isso contribui tanto para a eficiência da rede, quanto para a estabilidade e confiabilidade da mesma, reduzindo o possível desperdício e, por cima, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, em razão da redução da dependência de fontes não renováveis, tendo em vista o impacto ambiental causado pelas unidades geradoras de energia. Averiguando que a incorporação de sistemas de armazenamento de energia representa um meio eficaz para a otimização da eficiência da rede elétrica, de forma a reduzir sobrecargas de energia, além de viabilizar o armazenamento de seu excedente energético para uma aprimorada gestão energética. O trabalho tem início pela introdução, contextualizando o tema em relação às condições atuais de desenvolvimento do país, e então apresentando os sistemas de armazenamento de energia e suas utilizações. Logo após, demonstra a ineficiência dos atuais mecanismos de controle das redes e suas principais deficiências, seguindo pela implementação de sistemas de armazenamento de energia como um fator a solucionar estes problemas. A metodologia é apresentada para uma possível verificação do trabalho, demonstrando os resultados encontrados nas pesquisas, discutindo a possibilidade desses resultados, para então concluir o tema, destacando suas principais contribuições. Por fim, as referências dos artigos auxiliares nesta pesquisa. As redes elétricas são a principal fonte de distribuição de energia e é essencial para a sociedade como um todo, em um mundo cada vez mais conectado. É inegável a necessidade de se garantir a eficiência das redes elétricas e a confiabilidade para que possam suprir as atuais necessidades. Entretanto, há diversas problemáticas a quais ocasionam deficiências da rede energética. Entre elas, pode-se citar sobretensões e subtensões recorrentes na infraestrutura de distribuição elétrica ao longo de um mesmo dia. Para isso, a implementação de sistemas de armazenamento de energia é fundamental. Este trabalho aborda os mecanismos de controle da rede elétrica, assim como suas principais deficiências, e as soluções que a implementação de SAE podem fazer. Bem, dando continuidade, chegamos ao tópico propriamente sobre o sistema de armazenamento de energia.
Esse que é um tema que a gente dividiu na definição do que são os sistemas de armazenamento de energia, a importância deles, as mudanças que eles geram nas redes elétricas e, por fim, a conclusão. Bem, os sistemas de armazenamento de energia são sistemas utilizados em redes elétricas para garantir a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. São essenciais, tendo em vista as mudanças relacionadas à geração e consumo de energia, em conjunto com os recentes avanços no mesmo. Conforme Duarte Nuno Osório Duval, sistemas de armazenamento de energia podem ser definidos como: entende-se por sistema de armazenamento de energia qualquer aparelho que armazene energia elétrica sob a forma de energia potencial, cinética, entre outros, e que permita sua utilização no momento posterior. Esta característica permite deslocar excedentes de produção em certos períodos e transportá-los para as horas de maior necessidade, tornando-os indispensáveis para a redução das variabilidades das fontes de produção intermitentes. Adicionalmente, o rápido tempo de resposta de alguns tipos destes sistemas torna-os especialmente aptos para o fornecimento de serviços auxiliares, melhorando a qualidade de serviço das redes elétricas. Define-se dessa forma o que são os sistemas de armazenamento de energia, descrevendo como qualquer aparelho capaz de armazenar energia elétrica dentre os mais diversos meios. Essa capacidade permite gerir os mecanismos de controle das redes e, portanto, melhorando a qualidade da rede elétrica. De forma que Marcelo dos Santos Ambroso qualifique os SAE e descreva sua devida importância, expressando que, desde a descoberta da eletricidade, tem-se procurado métodos efetivos para armazenar energia de forma eficiente. Os SAEs têm evoluído consideravelmente, a fim de adaptar-se aos requisitos e avanços da tecnologia. Nos dias atuais, os sistemas de armazenamento de energia fornecem uma ampla variedade de abordagens tecnológicas para criar uma infraestrutura energética mais confiável, e também para gerir o fornecimento de energia à rede. Os SAEs surgem como uma das soluções mais promissoras a curto prazo que permitem adiar, a princípio, o investimento de tecnologias da área de telecomunicações nas redes elétricas, visto que esses sistemas independem de tais tecnologias para desempenharem sua finalidade. A implantação de um SAE permite desenvolver funcionalidades avançadas de controle, destinadas a fornecer serviços auxiliares para as redes elétricas, como controles de tensão e fluxo de energia. Do mesmo modo, esses sistemas fornecem suporte para gerações distribuídas, auxiliando na compensação de energia elétrica na rede em horários nos quais as GDs não geram energia elétrica de forma efetiva. É importante mencionar que, para determinados benefícios trazidos pela implantação dos SAE sejam alcançados, deve-se solucionar a melhor tecnologia de armazenamento para cada caso a ser analisado, bem como otimizar esses sistemas com o objetivo de tornar as redes elétricas mais eficientes. O aprimoramento da rede energética com o objetivo de torná-la mais confiável e conferir a ela maior eficiência e longevidade é o alvo de muitas pesquisas. Vários avanços marcaram o aperfeiçoamento da infraestrutura das redes elétricas a partir desse intuito. Em virtude disso, podemos observar mudanças radicais na indústria desde o surgimento da eletricidade, que são resumidas por Bueno e Brandão. Nos últimos 100 anos, essa indústria especializou-se em produzir energia em grande quantidade, em pontos centralizados, as usinas geradoras, na quantidade exigida instantaneamente pela carga e em transportar esta energia de forma unidirecional da usina produtora até o centro de cargas, medir fluxos de energia e faturar o consumo. O que se observa nos últimos anos é uma mudança radical nesta forma de planejar e operar o sistema, e de produzir, transportar e consumir energia elétrica. Painéis solares fotovoltaicos e geradores eólicos permitem a produção da energia de forma descentralizada. Redes inteligentes, smart grids, permitem à indústria controlar os fluxos de energia. Equipamentos inteligentes e internet das coisas permitem que os consumidores decidam onde, como e quando utilizar a energia elétrica da forma mais econômica, confortável e eficiente. É neste cenário que surge a tendência de aplicação do sistema de armazenamento de energia, uma tecnologia que não é nova, mas que é submetida a inovações constantes. Os SAE têm a capacidade de agregar à energia elétrica maior disponibilidade, qualidade e confiabilidade. Em função da
tecnológica, atualmente é possível construir baterias e acumuladores de alta confiabilidade, alta disponibilidade, alta densidade de energia, capazes de realizar milhares de ciclos de carga e descarga a preços razoáveis. O armazenamento de energia está presente nos tablets, smartphones e computadores, mas também podem participar de microgrids e sistemas de backup, assegurando que os serviços essenciais às residências ou instalações profissionais, como segurança, informação e conforto, estejam disponíveis mesmo quando o suprimento de nossa concessionária falhe. Os sistemas de armazenamento intermediam pontos e cargas variáveis, movendo energia através do tempo. Assim, a energia gerada em dado momento pode ser utilizada em outro. Os parques geradores intermitentes, como solares ou eólicos conectados à rede ou isolados, os SAE asseguram um suprimento contínuo de potência mesmo durante os períodos de baixa produção ou indisponibilidade da fonte primária. O armazenamento de energia age como buffer, tornando a rede elétrica mais flexível para acomodar mais geração renovável. Armazenamento de energia elétrica é apenas uma forma de armazenamento de energia. Há outras, como armazenamento de calor e frio, armazenamento de energia primária, aquela que será transformada em energia elétrica, armazenamento de carvão, óleo, gás, ou mesmo água em uma represa. Entretanto, somente o armazenamento de energia elétrica traz a flexibilidade, disponibilidade e confiabilidade exigidas por nossas cargas de forma limpa, segura e silenciosa. Destaca-se, deste modo, o crescimento energético que ocorre com a especialização da indústria na produção de grandes portes de energia, em conjunto com a produção de energia através de unidades de geração distribuída. O sistema de armazenamento de energia, neste contexto, torna-se necessário, tendo em vista que, embora não seja uma tecnologia emergente, é capaz de agregar um melhor funcionamento aos mecanismos de controle das redes elétricas. Considera-se também a atual evolução tecnológica, com a capacidade da construção de baterias e acumuladores mais avançados, em conjunto a preços razoáveis. De modo que o armazenamento energético se encontra nos mais diversos meios do cotidiano, assegurando serviços essenciais e garantindo sua segurança. Dessa forma, o sistema de armazenamento tem capacidade de intermediar fontes e cargas de energia, permitindo reutilizar a quantidade de energia armazenada em um momento oportuno, assegurando o suprimento contínuo de potência, mesmo em períodos de baixa produção e de indisponibilidade advindos das unidades geradoras. O que se extrai disso é que a necessidade energética está crescendo em ritmo acelerado e, para isso, existe a necessidade de novos meios de controle das redes. Os SAE são sistemas capazes de armazenar energia, sendo ela cinética, potencial, entre outras, de forma a atuar como meio de gerenciar os mecanismos de controle das redes elétricas via controle de tensão e fluxo de energia. Com isso, é capaz de transportar excedentes energéticos de períodos específicos para serem reutilizados quando houver necessidade, suprimindo casos onde a geração distribuída não é eficiente. Os SAE podem ser formados de diversas tecnologias, que se diferem apenas da necessidade específica onde for aplicado, de modo a serem constituídos por baterias e acumuladores, entre outros meios. Assim, os sistemas de armazenamento de energia são sistemas capazes de gerir os mecanismos de controle das redes elétricas por meio de ferramentas as quais garantem o suprimento contínuo de energia e do controle da tensão e fluxo de energia. Devido a isso, são essenciais para garantir a eficiência das redes elétricas. Considerando o objeto de estudo, que são os sistemas de armazenamento de energia, uma discussão a ser realizada levanta a questão dos problemas advindos da ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. Bem, passando para o próximo tema, a gente se aprofunda na questão da ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, que são a problemática que a gente busca responder com os SAE. Inicia-se esse tema no artigo contextualizando o que é esta ineficiência dos mecanismos, os motivos da ineficiência e, por fim, a conclusão em sinergia com o assunto do artigo. A geração de energia em grande porte, advinda em sua maioria de unidades geradoras, se tornou questionável ao passar dos anos, considerando, sobretudo, os impactos ambientais gerados pela implementação destas unidades, adjunto ao surgimento de inovações tecnológicas que reduzissem os custos da energia produzida. Os fatores correlacionados,
contribuem com a valorização e ampliação da geração distribuída em um escopo mundial. As consequências diretas dos aumentos significativos da potência nas redes elétricas, decorrentes da geração distribuída, nota-se a ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, surgindo problemas técnicos, como as sobretensões dos alimentadores, criando a necessidade do controle da potência no sistema. Diante desta problemática, observamos o crescimento potencial instalado nas redes elétricas em conjunto com as consequências desse aumento. Devido a isso, algumas indagações podem ser feitas sobre esse fator. Entre elas, surge o questionamento: como é possível melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas? O aumento de potencial nas redes elétricas resulta em diversos transtornos no mecanismo de controle das mesmas. Com os problemas derivados dessa adversidade, podem ocorrer prejuízos na infraestrutura, devido a excedente de potencial, a falta de energia elétrica, ocasionando questões mais complexas, como, por exemplo, a carência da chegada dessa energia em serviços essenciais, entre outros fatores, os quais acarretam na falta de segurança e confiabilidade das redes elétricas. Nelson Leite, Marco Delgado e Fábio Raggi se aprofundam neste tema expressando: com um crescimento vertiginoso das fontes de geração renováveis, como solar e eólica, o armazenamento de energia ganha um ímpeto ainda maior no Brasil e no mundo. Segundo o Global World Energy Council, o Brasil já ocupa a 10ª posição no ranking mundial de capacidade instalada de geração eólica. Segundo dados do Balanço Energético Nacional, o crescimento da oferta de energia eólica e solar entre 2014 e 2015 foi de 78% e 97%, respectivamente. O problema do crescimento das fontes alternativas é que elas são também intermitentes, ou seja, produzem energia não necessariamente quando há demanda, mas principalmente podem estar disponíveis quando a demanda é alta. Por conta disso, o armazenamento de energia passa a ser crucial para a segurança energética do sistema, além de constituir elemento de legitimação da própria expansão das fontes renováveis. Observa-se deste modo a importância da geração distribuída e sua eficiência, que, embora tenha crescido com o passar dos anos, também é causa de instabilidades nas redes elétricas, devido à sua natureza intermitente, que se torna dúbio à medida em que gera energia em momentos de baixa demanda e se torna disponível em momentos de alta demanda, tornando-se necessária uma maneira de armazenar a energia advinda dessas fontes para a segurança energética do sistema. Melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas se torna fundamental para o desenvolvimento energético sustentável, tornando-se um foco essencial de pesquisas. Assim, a ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas ocasiona diversas problemáticas, tendo em vista que as redes elétricas têm papel fundamental na sociedade, e quaisquer falhas e ineficiência das mesmas resultam em críticas consequências. A partir da compreensão do problema sequente da ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, tornamos a compreender a implementação de sistemas de armazenamento de energia elétrica. Bem, passando para o próximo tema, o artigo chega, de fato, na implementação de sistemas de armazenamento de energia, dando novamente um contexto da problemática, essa problemática que chega a 3 hipóteses, e a gente usa dessas 3 hipóteses para discutir qual é a mais adequada, a mais viável, que vai eventualmente se tornar a implementação em si do sistema de armazenamento de energia. A implementação do sistema de armazenamento de energia elétrica tem o intuito de melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, possuindo capacidade de armazenar energia por meio do controle de fluxos e tensões elétricas, ao passo de proteger a integridade das redes, permitindo eficiência e longevidade da mesma. Tendo isso em vista, a discussão em torno dos SAE levanta dúvidas sobre sua real necessidade. Para isso, questiona-se: como é possível melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas? Com o intuito de solucionar essa problemática, indicam-se 3 possíveis hipóteses. A primeira hipótese verifica os equipamentos que compõem as redes elétricas, tendo como possível solução modernizando-os com a utilização de equipamentos robustos, que suportem o excedente de energia gerado, como cabos mais grossos e melhores equipamentos de transmissão. A modernização dos equipamentos pode tornar a rede como um todo capaz de suportar os excedentes. Porém, quando analisado em comparação com os SAEs, é perceptível qual a melhor opção.
Os SAEs fornecem, além do alívio nas redes elétricas pelo controle das sobretensões e subtensões, a capacidade de armazenar esses excedentes para serem reaproveitados, dessa forma sendo não apenas uma solução mais barata, como também mais amigável ao meio ambiente, mediante do aproveitamento daquilo que seria desperdiçado. Logo, conclui-se que esta hipótese não se trata da mais adequada, pois, apesar de oferecer uma solução capaz de mitigar a problemática, não apresenta as mesmas vantagens dos SAEs, se mostrando assim uma alternativa insatisfatória para o problema. A segunda hipótese diz respeito à redução da demanda energética pelos consumidores, através de campanhas de conscientização, com o intuito de, ao informar o consumidor os principais problemas da rede, possam reduzir a utilização energética da rede, deste modo, garantindo a estabilidade da rede. Esta hipótese apresenta uma falha clara. Diminuir o consumo de energia vai além da conscientização dos consumidores. Grande parte deste consumo tem origem em atividades econômicas vitais, como comércio e indústrias. Essa solução apresenta-se como cara, por ter que compensar as empresas por eventuais perdas de produtividade em decorrência da diminuição do seu consumo de energia, e menos eficiente do que o sistema de armazenamento de energia. A hipótese é refutada e se apresenta como uma solução inadequada para o contexto e circunstâncias do problema. A terceira hipótese contempla a implementação de sistemas de armazenamento de energia, que armazena energia cedida para seu reaproveitamento posterior, de modo a garantir estabilidade, confiabilidade e eficiência da rede. A implementação dos sistemas de armazenamento de energia surgem como a hipótese mais econômica e amigável ao meio ambiente, garantindo a partir do armazenamento da energia excedida o seu reaproveitamento posterior, dessa forma, evitando desperdício, trazendo estabilidade para as redes elétricas e uma solução a longo prazo que não afeta o cotidiano de empresas e pessoas físicas. Analisando as hipóteses e as vantagens e desvantagens de cada uma, a implementação do sistema de armazenamento de energia elétrica apresenta-se como a alternativa que melhor se adequa às condições e necessidades apresentadas pelo problema. Assim, a implementação de sistemas de armazenamento de energia comprovam serem uma solução eficiente e econômica para um problema que permeia a área de geração e distribuição de energia elétrica desde seu nascimento, o de como manter a estabilidade e trazer confiabilidade para as redes elétricas em meio às sobretensões geradas pelo horário de pico. As outras hipóteses discutidas são menos satisfatórias ao contexto do problema, sendo esta a alternativa que se firma como aquela cuja características, como menor custo, capacidade de reaproveitamento do excedente, alívio das redes elétricas, sintonia com as atividades econômicas vitais e etc., são mais interessantes para a resolução do problema. A partir da identificação da problemática e o debate de qual hipótese oferece a solução mais satisfatória e condizente com o contexto analisado, é detalhado o caminho percorrido ao longo da metodologia desenvolvida ao longo desta pesquisa, buscando mostrar de forma minuciosa a abordagem adotada. Chegando no próximo tema, este é o tema que de fato aporta a metodologia usada no artigo, dado o contexto, a viabilidade, técnicas e a formulação do artigo a partir da literatura achada, como já dito anteriormente, pelo Google Acadêmico, para chegar nas conclusões de quais são as hipóteses, quer dizer, de qual é a hipótese mais adequada em meio ao contexto da problemática dada. A metodologia desempenha um papel fundamental na pesquisa científica e serve como alicerce para sua realização. Ela representa o planejamento da pesquisa, com o intuito de direcionar o pesquisador, seja na coleta de dados, na análise desses dados e na validação da mesma. A viabilidade da pesquisa é determinada pela metodologia, permitindo sua transparência e reaplicação. Deste modo, temos que a metodologia age como ferramenta a ser utilizada para obter uma estrutura sólida, capaz de solucionar os questionamentos apontados pela pesquisa, aferindo hipóteses de modo a alcançar o objetivo de estudo. Para isso, é necessário verificar a forma a qual se procederá à seleção e coleta de dados, em conjunto com os critérios para a noção destes dados. A cada passo da metodologia tem um único e exclusivo intuito de garantir a integridade, confiabilidade e relevância das literaturas empregadas. A partir deste contexto, a metodologia a ser descrita baseia-se na temática: sistemas de armazenamento de energia, eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, qual descreve a pesquisa e direciona na formação da base de dados para seu desenvolvimento. A princípio,
houve a definição do objeto de estudo para a composição da temática. Por meio desta, exigia-se a viabilidade da temática selecionada, via a seleção da problemática e solução obtidas a partir da temática proposta. A viabilidade da pesquisa considera a priori a integridade, confiabilidade e relevância das literaturas a serem empregadas. Devido a isso, o site Google Acadêmico, mecanismo de busca onde se concentra conteúdo acadêmico e científico, foi empregado. Por meio dele foram encontrados os seguintes resultados. Que, inclusive, está no slide, está com mais detalhes no artigo. Esta print aí, no caso, né? Foram encontrados por volta de 280 mil resultados, em cerca de 0,09 segundos, constituindo material suficiente para dar-se início à pesquisa. Entretanto, o conteúdo, ou seja, a qualidade do material, também deve ser levado em consideração. Dessa forma, a fonte destes arquivos foram averiguadas, de modo a deferir a viabilidade do estudo. Estabeleceu-se a meta de buscar 200 arquivos, utilizando-se do Google Acadêmico, por meio de uma avaliação preliminar do conteúdo, de modo a averiguar uma base de dados suficiente para a pesquisa. Após contemplar a meta estabelecida, deu-se início à análise dos arquivos estipulados, com o intuito de selecionar 20 arquivos entre eles, de modo a atender às diretrizes da temática, compreender o objeto de estudo, a problemática e a solução determinada. Essa seleção ocorreu através da leitura objetivada destes arquivos. Feita a viabilidade da pesquisa, estabelecida a base de dados, de modo a garantir a literatura utilizada, iniciou-se a escrita do texto, formulando título e subtítulo, de modo a que o título indique o objeto de estudo, a passo que a solução da problemática seja o subtítulo. Considerando a necessidade de uma estrutura de escrita do texto, foi-se utilizada a técnica do parágrafo. Consiste em uma estruturação dos parágrafos de conteúdo e organiza a sequência de assuntos, garantindo coerência, via o balizamento do texto rascunho antes da escrita final. Tornou-se, então, a escrita do resumo, o qual baseia-se em dirigir ao leitor 5 informações relacionadas ao balizamento da estrutura do texto, sendo elas contexto, objetivo, metodologia, resultados e conclusões. Por consequente, as palavras-chave deste resumo e o sumário. A introdução foi descrita em 12 parágrafos por meio da orientação advindas dos elementos de título, subtítulo, resumo e sumário, de forma a expandir e ampliar o conteúdo, destacando a problemática e as possíveis hipóteses. O segundo tópico, que diz respeito ao objeto de estudo, necessitou-se a recorrência na base de dados, a fim de selecionar 3 cuja expertise seria a base para o desenvolvimento teórico e conceitual do objeto de estudo, de forma a permitir uma sequência lógica, junto com a descrição de cada um deles, finalizando com uma síntese do assunto. O tópico 3 dedicou-se a descrever e detalhar a problemática da pesquisa. E o tópico 4 responsabiliza-se pela análise das hipóteses em conjunto com a provável solução. Em seguida, temos a metodologia, tópico no qual o passo a passo do desenvolvimento da pesquisa, guiando o pesquisador. Indica função e coerência em cada ponto da pesquisa em seu todo. Ao trilhar uma linha lógica, temos os resultados que são estabelecidos, para serem retratados pelo banco de dados e têm alta relevância para a discussão. São seguidos pelas conclusões de cada tópico, de modo a verificar sobre êxito em seu objetivo e foi capaz de responder o questionamento levantado. Em conclusão, lista as principais literaturas utilizadas na pesquisa. Assim, torna-se evidente a importância da metodologia, que segue uma abordagem criteriosa, seja na seleção de técnicas e métodos, cujo realizam função vital na integridade, confiabilidade e relevância da pesquisa. A metodologia tem-se como guia fundamental para o pesquisador, de forma a garantir que os resultados obtidos sejam significativos, devido à utilização de uma abordagem sólida, tornando-se uma fase crítica para o desenvolvimento da pesquisa e alcançando objetivos de forma eficaz e precisa, tendo em vista os pontos levantados pela metodologia, verificamos os principais resultados obtidos via base de dados. A partir de agora, vou comentar um pouco dos resultados encontrados no nosso artigo. Para isso, a gente contextualiza ele, cita os principais resultados nos tópicos anteriores e conclui ele.
Os resultados são organizados de modo a se alinhar com os objetivos e questões previamente estabelecidas. Nesse sentido, se demonstra que ao incorporar os SAEs nas redes elétricas, é possível controlar o excedente de energia, aliviando as tensões das redes, sobretudo em horários fora de pico, onde há um menor gasto energético, permitindo que a energia seja armazenada e então distribuída de forma gradual conforme a necessidade energética. Isso contribui tanto para a eficiência dos mecanismos de controle das redes, quanto para a estabilidade e confiabilidade da mesma, reduzindo assim o possível desperdício e ainda por cima contribuindo para a sustentabilidade ambiental, em razão da redução da dependência das fontes não renováveis. Tendo em vista o impacto ambiental causado pelas unidades geradoras de energia. Deste modo, destacamos a ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, a fim de manifestar a vitalidade da utilização dos sistemas de armazenamento de energia. A fim de apontar os resultados que auxiliam e desenvolvam a compreensão do tópico, tomou-se a decisão de organizar e realçar os dados coletados de acordo com as estruturas do sumário, sendo esses o objeto de estudo, a problemática, a solução e a metodologia. Cada um desses aspectos passa a integrar os subitens que serão ditos a seguir. O primeiro são os sistemas de armazenamento de energia. Os SAEs são objeto de estudo. Devido a isso, torna-se necessário compreender sua natureza, utilização e significado. De acordo com Yáscara Costa e Edson Bortoni Silva, denotamos uma descrição mais precisa na definição de sistema de armazenamento de energia. Armazenar significa guardar ou recolher, conter-se em depósito, acumular-se, fazer provisões. Desde a descoberta da eletricidade, tem-se procurado métodos efetivos para armazenar energia elétrica de forma eficiente. A indústria do armazenamento tem evoluído consideravelmente, no intuito de se adaptar aos requisitos e avanços da tecnologia. Atualmente, os sistemas de armazenamento fornecem uma grande variedade de abordagens tecnológicas para gerir o fornecimento de energia e criar uma infraestrutura energética mais resistente. Pode-se dividir dessa forma as tecnologias de armazenamento em 6 principais categorias: baterias de estado sólido, baterias de fluxo, volantes de inércia, ar comprimido, térmico e bombeamento hidráulico. Contudo, existem também outras tecnologias ainda não convencionais, que se encontram em fase de pesquisa e desenvolvimento, como por exemplo a Advanced Rail Energy Storage, ARES, que garante o armazenamento de energia renovável por via de locomotivas elétricas. O armazenamento híbrido, que consiste em utilizar dispositivos de armazenamento diferentes, por exemplo, para carros elétricos, a variação das tecnologias já convencionais, entre outros. Enquanto existem diversas tecnologias de armazenamento, tais como ar comprimido, bombeamento hidráulico, supercondutores, volante de inércia e hidrogênio, este trabalho se concentra na análise dos SAEs na forma de energia elétrica, tais como baterias do tipo chumbo ácido, níquel cádmio, sódio enxofre, íons lítio, fluxo redox, zinco bromo, vanádio redox, capacitores e supercapacitores. Uma bateria é um acumulador químico que tem a capacidade de transformar, através de reações químicas, a energia química em energia elétrica, ou vice-versa, com baixo valor de emissão, prejudiciais ao ambiente, sem ruído e solicitando pouca manutenção. A maneira e as condições sob as quais são usadas as baterias afetam sua performance, custo e vida útil. A capacidade de uma bateria é dada em potência, e geralmente denotada por kW ou MW, ou um W maiúsculo. Em muitos casos, a quantidade de capacidade que pode ser utilizada em uma bateria também é chamada de profundidade de descarga, que afeta dramaticamente a sua vida operacional. Outros fatores que afetam a performance de uma bateria são a temperatura ambiente e o serviço para o qual será empregada a bateria. A vida operacional da bateria pode ser medida em ciclos ou em anos. A vida cíclica da bateria é o número de vezes, os ciclos, em que ela pode ser descarregada e carregada sem que isso afete sua performance. A vida cíclica é especificada em uma dada profundidade de descarga e temperatura. Considerando a vida de uma bateria em anos, os fatores principais a serem considerados são temperatura e tempo. De uma perspectiva tecnológica, o armazenamento de baterias atualmente pode ser considerado estabelecido, mas isso não significa que o desenvolvimento dessa tecnologia, em suas variadas instâncias, se encontre estagnado. Através dessa definição, é possível compreender não apenas o funcionamento dos sistemas de armazenamento de energia, mas também os principais meios utilizados por esses sistemas, concluindo com uma breve explicação sobre as vantagens da utilização do armazenamento por baterias, que são comumente utilizadas por esses sistemas.
O segundo tópico diz respeito à ineficiência, o segundo subtópico diz respeito à ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. No que diz respeito à problemática investigada, temos como objetivo entender quais são os fatores que levam à ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. Para isso, Tiago Augusto Lima Torres Correia releva de forma inicial o surgimento dessa problemática, descrevendo: nos dias que correm, vive-se numa sociedade imensamente dependente de energia, e os desenvolvimentos econômicos mundiais estão diretamente ligados a fatores energéticos. Assim, existe uma crescente procura de energia e estas necessidades energéticas não param de crescer. As fontes renováveis de energia têm um amplo papel na satisfação dessas necessidades, uma vez que as fontes tradicionais de energia são, em norma, altamente poluentes e no que dizem respeito às centrais nucleares perigosas. Deste modo, de ano para ano, existe uma preocupação cada vez maior da redução da poluição e emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, uma procura alternativa às fontes de produção tradicionais. A produção solar, mas também a eólica, apresentam-se cada vez mais como principais fontes alternativas à produção tradicional. Contudo, devido à sua natureza de produção, ou seja, de dependerem de condições climáticas e meteorológicas, no caso da produção solar, da radiação solar, e no caso da eólica, da velocidade do vento, a sua produção é imprevisível, e é exatamente nessa problemática de controle de imprevisibilidade que incide o problema. Descrição essa que é enriquecida por Vinícius Carnelossi da Cunha, cujo conduziu uma observação atenta, exemplificando. Os sistemas de armazenamento de energia foram historicamente planejados para partir de uma premissa fundamental: toda energia consumida deve ser instantaneamente produzida. Nos sistemas síncronos, em corrente alternada, a frequência é utilizada como indicador desse delicado equilíbrio entre oferta e demanda. Como tradicionalmente apenas o lado da geração era controlado, o paradigma estabelece que frequência acima da nominal significa excesso de oferta. Portanto, controla-se a geração para reduzir a injeção da potência, e abaixo da nominal significa déficit de oferta. Portanto, controla-se a geração para aumentar a injeção de potência. Porventura, André Carvalho da Silva situa as principais problemáticas acarretadas desses acontecimentos, dizendo: a natureza variável da potência, produzida com base em fontes renováveis, compromete também a flexibilidade da operação das redes elétricas, tornando-as particularmente suscetíveis a problemas de estabilidade de frequência e flutuações de tensões. Essas problemáticas apresentam um risco para a continuidade e qualidade desses serviços dessas redes. Além disso, ainda é necessário garantir níveis de reserva adequados por forma a acomodar essa variabilidade assente em incerteza, o que interfere com o problema de unit commitment dos grupos térmicos convencionais. Este fato, aliado à necessidade das respostas de respostas inercial adequadas, levam a que nas redes elétricas isoladas, um número reduzido de grupos térmicos seja obrigado a funcionar permanentemente, sendo despachados ao longo do dia em função de previsões de produção renovável que estará disponível. Para além de constituir um desafio técnico adicional, esse problema interfere com o retorno do investimento dos proprietários de aproveitamentos renováveis e origina custos adicionais associados ao uso de combustíveis e redução do intervalo de tempo entre as manutenções de grupos térmicos convencionais. Deste modo, os autores, porventura, contextualizam a originalidade dos problemas atribuídos às redes elétricas de forma a captar seu surgimento e suas implicâncias, garantindo uma compreensão sobre os mecanismos de controle das redes e os alvos de sua ineficiência. O terceiro subtópico se diz respeito à implementação de sistemas de armazenamento de energia elétrica. Para solucionar a problemática, temos em questão a implementação de sistemas de armazenamento de energia elétrica, contribuindo para resolver os obstáculos levantados advindos do estudo relacionado à ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. Através da base de dados, foram coletadas informações relacionadas à implementação desses sistemas. Entre elas, temos Duarte Nuno Osório Duval, que esclarece e simplifica sua implementação, explicando: a par do desenvolvimento de um algoritmo de operação, foi elaborada uma ferramenta de simulação e otimização de dimensionamento do dispositivo de armazenamento. Esta otimização consiste na minimização do valor do indicador técnico-econômico através de alteração da energia e potências nominais. Foram ainda modelizadas restrições técnicas relativas à profundidade de descarga, eficiência, limite de potência e capacidade máxima de armazenamento. Após a execução dessa ferramenta, foram obtidos diversos parâmetros como de saída,
como o tempo de vida, número de ciclos completos, quantidade de energia armazenada, Revenue of Energy Storage, entre outros que caracterizam a performance dos sistemas do parque eólico ESS. No que toca à modernização dos parâmetros técnicos, a modelização dos parâmetros técnicos ficou por modelizar as ramp rates, ou seja, assumiu-se um tempo de resposta instantâneo por parte do dispositivo de armazenamento. Porém, essa aproximação acaba por não ter um grande impacto nos resultados obtidos, uma vez que a simulação teve por base a consideração de períodos com durações de 1 hora e a tecnologia assumida, uma bateria de íons de lítio, possui um tempo de resposta quase instantâneo, milissegundos. Relativamente aos resultados obtidos, é clara a melhoria do desempenho da rede elétrica com a introdução de um equipamento de armazenamento, no que toca à diminuição da variabilidade de sua produção, mesmo para as capacidades simuladas, todas com valores de dimensionamento bastante reduzidos quando comparados com a potência nominal do parque em análise. Verifica-se uma redução assinalável de quantidades de desvios de produção, quer por déficit, quer por excesso, bem como o aumento dos lucros totais do parque por diminuição da penalidade do desvio de produção. Os autores trazem uma simulação realizada de forma meticulosa, elaborada via critérios específicos e detalhados, cuja função é permitir um resultado objetivo do estudo. Dessa forma, concluem uma clara melhoria do desempenho da rede após a implementação desses sistemas. Para contemplar a abordagem maior sobre o assunto, Bruno de Oliveira dos Santos e Rafael Schimmelpfennig Passos estudam uma simulação desse sistema, concluindo: os resultados obtidos com a simulação de um sistema real, com a geração de energia fotovoltaica, armazenamento por baterias de lítio, controladores de carga e inversores híbridos, consolidaram os conceitos apresentados, reunindo algumas das possibilidades de uso através de um medidor, behind the matter, de um sistema de armazenamento de energia, especialmente de uma residência. Foi possível entender as diferentes oportunidades de uso de uma SAE, tanto nas unidades consumidoras quanto na geração e transmissão, trazendo uma nova alternativa de qualidade e confiabilidade ao sistema elétrico, que possa potencializar o uso de energias renováveis, diminuindo o maior problema que existe hoje em relação a esse tipo de fonte em larga escala, que é a intermitência, que faz com que, para atender os grandes centros de cargas, usinas mais poluentes, porém despachados, como termoelétrica, seja uma opção mais utilizada em um todo. Com o uso dos SAEs, a tendência é que esse cenário mude. Dessa forma, os autores compreendem diferentes utilizações de sistemas de armazenamento de energia elétrica, correlacionando as unidades geradoras e a geração distribuída, concluindo que a implementação desses sistemas permite uma alternativa de qualidade e confiabilidade nas redes elétricas, destacando assim sua importância. O quarto tópico diz respeito à metodologia. A metodologia, em sua base, confere ao estudo confiabilidade e autenticidade do documento. De maneira metódica, seu processo de formulação e desenvolvimento tem por sua função analisar os dados, os métodos e técnicas a serem empregados, de forma a priorizar a compreensão do estudo, desde o entendimento do seu objeto, quanto às resoluções de sua programática evidenciada, para que oriente-o no desenlace de seus objetivos estabelecidos. Por meio dessa, a metodologia descreve o passo a passo a ser realizado, a ser seguido, permitindo um roteiro detalhado de forma a direcionar o pesquisador na execução do estudo, na obtenção dos resultados e permitindo sua reprodução. Fabiola Silva Garcia Praça descreve a metodologia representando-a como: a metodologia é capaz de proporcionar uma compreensão e análise do mundo através da construção do conhecimento. O conhecimento só acontece quando o estudante transita pelos caminhos dos saberes, tendo esse como protagonista desse processo o conjunto de ensino-aprendizagem. Pode-se relacionar, então, metodologia com o caminho do estudo a ser percorrido e ciência com o saber alcançado. Elaboração do projeto pesquisador, o termo grego métodos é composto pela palavra meta e odos, possíveis de serem traduzidos e interpretados como caminho através do qual se faz a ciência. O conhecimento científico obtido no processo metodológico tem como finalidade, na maioria das vezes, explicar e discutir um fenômeno baseado na verificação de uma ou mais hipóteses. Sendo assim, está diretamente vinculado a questões específicas na qual se trata de explicá-las e relacioná-las com outros fatores. Ao analisar um fato, o conhecimento científico não se trata apenas de explicá-lo, mas também de buscar descobrir suas relações com outros fatos e exemplificá-los. Por meio dessa representação, o autor demonstra a metodologia como o caminho do saber,
sendo este protagonizado pelo pesquisador, contribuindo para o saber alcançado, tendo como finalidade discutir, via verificação de hipóteses, o processo metodológico. Contempla-se os resultados adquiridos com o propósito de analisar uma visão ampla de sistemas de armazenamento de energia, com o objetivo de melhorar a eficiência dos mecanismos de controle de redes elétricas. Este resultado compreende a importância da aplicação de sistemas para garantir a integridade estrutural da rede e de sua sustentabilidade. Por meio deste, reforça-se a necessidade do domínio sobre a técnica, para que haja uma maior eficiência na rede como um todo. Assim, de acordo com os resultados encontrados via base de dados referentes à temática, sistemas de armazenamento de energia, eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, descrevem os sistemas de armazenamento de energia, assim como sua utilização com o intuito de solucionar a problemática da ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, de modo a controlar o fluxo e a tensão da rede, por meio disso, melhorando a eficiência dos mecanismos, garantindo a integridade estrutural e sua sustentabilidade. Os resultados obtidos compõem um conhecimento sintetizado e servem de base para a discussão subsequente. Tratamos agora da discussão do assunto, onde, novamente, terá inicia-se com o contexto da discussão, colocando dessa forma a discussão referente aos primeiros tópicos sintetizados, juntamente com os resultados encontrados, para assim concluir o tópico. A discussão desempenha um papel fundamental na síntese dos resultados obtidos, de modo a incorporar estes dados como a visão do pesquisador, estabelecendo-se, por meio deste, o cenário geral na qual a pesquisa se apresenta. Entretanto, deve-se buscar, como âmago do estudo, a discussão que corresponda aos elementos referidos pelos seus objetivos, assim como pela sua problemática, através de uma linguagem clara e sucinta. Dessa forma, procedeu-se pela determinação do objetivo. Dessa forma, procedeu-se pela determinação do objetivo de compreender o funcionamento do SAI via suas aplicações em redes elétricas, analisando seu funcionamento em conjunto com a análise da eficiência energética. Por conseguinte, verifica-se a sua necessidade e o que formula a questão: como é possível melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas? Mediante o balizamento, decidiu-se a escrita de uma discussão analítica, tomando em finalidade o objeto de estudo, a problemática, a solução proposta e a metodologia adotada. Em seguida, enfrenta com os resultados e os dados pré-estabelecidos, de forma a averiguar a conclusão do estudo, concluindo dessa forma a discussão. Com o intuito de potencializar a discussão, elegeu-se por acatar o segmento advindo do sumário, de modo a sequenciar o objeto de estudo, a problemática, a solução encontrada e metodologia. Por meio dessa, possibilitou-se uma discussão objetiva de forma a buscar uma progressão de conhecimento adquirido. O primeiro subtópico: sistema de armazenamento de energia. Os SAEs são dispositivos que armazenam energia elétrica para seu uso posterior, permitindo a transferência de excedentes de produção para aumentos de alta demanda, essenciais para reduzir a variabilidade de fontes de produção intermitentes, e alguns desses sistemas têm respostas rápidas, tornando-os adequados para fornecer serviços auxiliares e melhorar a qualidade das redes elétricas. Desde a descoberta da eletricidade, houve esforços contínuos para desenvolver sistemas de armazenamento de energia eficientes. Esses sistemas evoluíram consideravelmente, oferecendo diversas abordagens tecnológicas para melhorar a confiabilidade e o gerenciamento do suprimento de energia nas redes elétricas. Os SAEs emergem como soluções promissoras de curto prazo que adiam a necessidade de investimentos em tecnologias e telecomunicações nas redes elétricas. Eles proporcionam funcionalidades avançadas de controle, como regulação da tensão e fluxo de energia, e apoiam a geração distribuída, permitindo a compensação da energia em momentos em que a geração distribuída é limitada. Devido aos avanços tecnológicos, é viável criar baterias e acumuladores altamente confiáveis, disponíveis, com alta densidade de energia e preços razoáveis. O armazenamento de energia é comumente feito em dispositivos como tablets, smartphones e computadores, mas também desempenha um papel vital em microredes, sistemas de backup, garantindo que seus serviços essenciais, como segurança e conforto, permaneçam disponíveis mesmo em caso de falhas no fornecimento de energia. O segundo subtópico é a ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. A geração de energia, em grande escala, predominante nas unidades geradoras, tornou-se questionável devido aos impactos ambientais e ao surgimento de tecnologias mais eficientes. Nisso, impulsionou-se a valorização da geração distribuída globalmente. No entanto, o aumento da potência nas redes elétricas, devido à geração distribuída, resultou em problemas de controle, como sobretensões nos alimentadores, exigindo o controle da potência no sistema. O crescimento das fontes de energia alternativa apresenta um desafio devido à intermitência, uma vez que não produzem energia quando a demanda é alta,
e o armazenamento de energia se torna essencial para garantir a segurança energética e legitimar a expansão das fontes renováveis. O terceiro subtópico é a implementação de sistemas de armazenamento de energia elétrica. A implementação do sistema de armazenamento de energia é a solução econômica e ecologicamente amigável para garantir a estabilidade da rede elétrica, armazenando o excesso de energia para uso posterior e evitando seu desperdício. Essa abordagem oferece uma estabilidade, eficiência e a melhor alternativa que atende às necessidades do problema, tornando-se uma solução eficiente e econômica para resolver o desafio histórico da estabilidade e confiabilidade das redes elétricas durante os horários de pico, uma vez que o sistema de armazenamento oferece benefícios como custo reduzido, reaproveitamento de excesso de energia, alívio nas redes elétricas e compatibilidade com atividades econômicas essenciais. O quarto subtópico é a metodologia. A metodologia é crucial na pesquisa científica, orientando o planejamento, coleta, análise e validação dos dados. Ela fornece uma estrutura sólida para abordar as questões da pesquisa, testar hipóteses e atingir os objetivos de estudo. A metodologia determina a viabilidade da pesquisa, promove a transparência e permite sua replicação, assegurando a integridade, confiabilidade e relevância das fontes utilizadas ao longo desse processo. O quinto subtópico são os resultados. A discussão dos resultados enriquece a compreensão do objeto de estudo, do problema, da solução e da metodologia. Isso contribui para a consolidação do conhecimento e prepara terreno para as conclusões. A análise dos resultados avalia a relevância dos tópicos anteriores, adicionando informações, integrando-as e fortalecendo a temática proposta, e os resultados são apresentados seguindo uma estrutura sumária para facilitar a compreensão e a discussão de cada ponto-chave. O primeiro subtópico relacionado aos resultados são os sistemas de armazenamento de energia. Armazenar energia é acumular e gerenciar energia de forma eficiente. A indústria de armazenamento evoluiu para atender aos avanços tecnológicos, oferecendo várias abordagens para fortalecer a infraestrutura energética. As tecnologias de armazenamento de energia podem ser divididas em 6 categorias principais: bateria de estado sólido, bateria de fluxo, volante de inércia, ar comprimido, térmico, bombeamento hidráulico. Além disso, existem tecnologias não convencionais em pesquisas e desenvolvimento, como a ARS, Advanced Rail Energy Storage, que utiliza locomotivas elétricas, armazenamento híbrido, que combina diferentes dispositivos de armazenamento e variações de tecnologias convencionais. O segundo subtópico é a ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. A sociedade atual é altamente dependente de energia, e o desenvolvimento econômico global está intimamente ligado à energia. A demanda energética está em constante crescimento, impulsionando os interesses por fontes renováveis devido à poluição associada às fontes tradicionais e às preocupações com emissões de gases e o efeito estufa. Busca-se, dessa forma, alternativas mais limpas e sustentáveis para a produção de energia. Os sistemas elétricos, historicamente, operam com a premissa de produzir energia instantaneamente para atender a demanda. A frequência em sistemas de corrente alternada indicava o equilíbrio entre a oferta e demanda, sendo controlada principalmente no lado da geração. Frequência acima do nominal significava excesso de oferta, enquanto frequência abaixo do nominal indicava déficit, levando o ajuste na geração para equilibrar a injeção de energia. A geração variável de fontes renováveis afeta a flexibilidade das redes elétricas, tornando-as vulneráveis a problemas de estabilidade de frequência e tensão, ameaçando a continuidade e qualidade dos serviços elétricos. O terceiro subtópico é a implementação de sistemas de armazenamento de energia elétrica. A implementação desse sistema de armazenamento de energia elétrica nas redes elétricas resulta em uma melhoria clara no desempenho, reduzindo significativamente a variabilidade da produção, mesmo com capacidades de armazenamento relativamente pequenas em comparação com a potência nominal geral. Existe uma notável redução nos desvios de produção, tanto em déficit quanto em excesso, devido à diminuição das penalidades por desvios de produção. A utilização de sistemas de armazenamento de energia, os SAIs, oferecem oportunidades na melhoria e na confiabilidade dos sistemas elétricos, permitindo uma integração mais eficiente de energias renováveis e abordando o problema da intermitência. Isso pode reduzir a dependência de usinas termoelétricas poluentes, proporcionando uma alternativa mais sustentável e mais confiável. O uso de sistemas de armazenamento de energia tem o potencial de efetivamente revolucionar o cenário energético atual. O quarto subtópico é a metodologia. A metodologia é fundamental para a compreensão e análise do mundo, construindo o caminho por meio do processo de ensino-aprendizagem. Ela é o caminho do estudo e a ciência representa o saber alcançado.
A elaboração de um projeto de pesquisa envolve o conceito grego métodos, que significa o caminho através do qual se faz ciência. Deste modo, a metodologia é uma ferramenta essencial para construir uma estrutura sólida que aborda os questionamentos da pesquisa, testando hipóteses para atingir os objetivos do estudo. Isso envolve a seleção e coleta de dados, juntamente com critérios para sua análise, visando integridade, confiabilidade e relevância das fontes de informação ao longo do processo. Para garantir a estruturação e coerência do texto, foi empregada a técnica do parágrafo, que organiza a sequência de assuntos e conteúdos no rascunho antes da escrita final. Deste modo, a temática, sistema de armazenamento de energia e eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, tem o propósito de compreender o funcionamento dos SAIs via suas aplicações em redes elétricas, analisando seu funcionamento em conjunto com a análise da eficiência energética. O objeto de estudo definido foram os sistemas de armazenamento de energia, sistemas utilizados em redes elétricas para garantir a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas. São essenciais, tendo em vista as mudanças relacionadas à geração e consumo de energia, em conjunto com os recentes avanços do mesmo. A partir do objeto de estudo, compreendemos sua vitalidade. Para isso, questionamos sua real importância, ao afirmar a problemática da pesquisa na questão: como é possível melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas? Como resultado, considera-se a implementação de sistemas de armazenamento de energia, cuja função é armazenar a energia excedentária para a sua reutilização, a fim de garantir a estabilidade, fiabilidade e eficiência da rede. A introdução de sistemas de armazenamento de energia revela-se uma solução eficaz e econômica para o problema que se coloca desde o início no domínio da produção e distribuição de energia, de modo a manter a estabilidade e garantir fiabilidade na rede elétrica, de forma que a implementação desse sistema reflita na sustentabilidade das redes elétricas, melhorando, deste modo, a eficiência dos mecanismos de controle das redes. Analisando os resultados encontrados, ao correlacionar os objetivos das pesquisas, compreendemos a necessidade da implementação desses sistemas, de modo que cumpram de forma concisa a solução para os problemas derivados da ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, aumentando sua eficiência. Dessa maneira, pode-se compreender a discussão associada à implementação de sistemas de armazenamento de energia, destacando prioritariamente 4 pontos. Primeiro ponto: os SAIs se tornam essenciais, permitindo o controle de potência advinda do excesso de energia gerada pelas unidades geradoras em conjunto com as unidades de distribuição de energia. O segundo ponto diz respeito à implementação desses sistemas, que armazenam energia cedida para seu reaproveitamento posterior, de modo a garantir a estabilidade e confiabilidade, além da eficiência da rede. O terceiro ponto diz respeito a esses sistemas oferecerem oportunidades diversas no sistema elétrico, melhorando a integração de energias renováveis e reduzindo a dependência de usinas termoelétricas poluentes devido à sua intermitência. O quarto ponto faz uma síntese dos pontos anteriores, dizendo que isso contribui tanto para a eficiência da rede, quanto para a estabilidade e confiabilidade da mesma, reduzindo o possível desperdício e, por cima, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, em razão da redução da dependência de fontes não renováveis, tendo em vista o impacto ambiental causado pelas unidades geradoras de energia. A partir desses pontos, pode-se afirmar que a implementação de sistemas de armazenamento de energia é vital para a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, garantindo em seu meio a sustentabilidade da rede, permitindo aumento significativo do mercado de geração distribuída, contribuindo para solucionar as problemáticas das redes elétricas, a eles associados, também como as problemáticas gerais da mesma. Assim, a discussão permitiu uma análise crítica do objeto de estudo, sendo esses os sistemas de armazenamento de energia, sistemas essenciais para redes elétricas, armazenando energia para seu uso posterior e garantindo a eficiência dos mecanismos de controle, incluindo o controle de tensão e a disponibilidade de energia, para lidar com sobretensões e subtensões frequentemente na sua infraestrutura ao longo do dia. A implementação dos SAIs, dessa forma, se torna-se fundamental. Considerando as discussões realizadas, iniciam-se as conclusões. Dessa forma, seguimos para as conclusões. As conclusões destacam que o uso de SAEs resolve problemas de sobrecarga de energia, melhorando a eficiência, reduzindo o desperdício e aprimorando a qualidade da rede elétrica. Esses sistemas reduzem a dependência de unidades geradoras poluentes, promovendo a sustentabilidade e contribuindo para um futuro equilibrado e sustentável em termos energéticos. Nesse sentido, os SAEs desempenham um papel crucial ao gerenciar os mecanismos de controle das redes elétricas, assegurando um fornecimento contínuo de energia, controle de tensão e fluxo de energia, tornando-os essenciais para garantir a eficiência das redes elétricas.
A ineficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas surge com a não implementação desses sistemas de armazenamento de energia, gerando sérios problemas, uma vez que essas redes desempenham um papel fundamental na sociedade, e quaisquer falhas ou ineficiências têm consequências críticas. Por sua vez, a implementação desses sistemas são uma solução eficaz e econômica para o desafio de manter a estabilidade e confiabilidade das redes elétricas durante o horário de pico. Comparado com outras alternativas, as características dos sistemas de armazenamento, como custo reduzido, capacidade de reaproveitamento do excedente, alívio das redes elétricas e compatibilidade com atividades econômicas vitais, tornam-se a opção mais adequada para resolver esse problema. No que diz respeito à metodologia, sua importância é evidente, pois guia o pesquisador na seleção de técnicas e métodos que garantem a integridade e confiabilidade e relevância da pesquisa. A metodologia desempenha um papel crítico no desenvolvimento da pesquisa, assegurando que os resultados sejam significativos e que os objetivos sejam alcançados com eficácia e precisão. De acordo com os resultados da pesquisa sobre o sistema de armazenamento de energia, eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, os SAEs são descritos como soluções para melhorar a eficiência do mecanismo de controle das redes elétricas, controlando fluxo e tensão de rede, assegurando sua integridade estrutural e sustentabilidade. A discussão fornece uma análise crítica dos SAEs, destacando sua importância para as redes elétricas, sistemas esses que armazenam energia, que garantem a eficiência do mecanismo de controle, que inclui o controle de tensão e disponibilidade de energia, desempenhando dessa forma um papel fundamental na gestão de sobretensões e subtensões na infraestrutura da distribuição energética ao longo do dia, tornando sua implementação fundamental. Diante disso, estabeleceu-se o objetivo de compreender como como os SAEs funcionam em redes elétricas e avaliar sua eficiência energética. Com esse objetivo, levantam-se dúvidas sobre sua necessidade. Para isso, formula-se a questão: como é possível melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas? Apontando a implementação desses sistemas, que é uma solução eficaz e econômica para melhorar a eficiência dos mecanismos de controle das redes elétricas, por sua vez, melhorando a estabilidade, confiabilidade das redes durante os horários de pico, e que é um desafio persistente na geração e distribuição de energia elétrica. Comparado às outras hipóteses discutidas, essa alternativa se destaca devido às suas características favoráveis, como custo menor, capacidade de reaproveitamento do excedente, alívio das redes elétricas e compatibilidade com atividades econômicas essenciais. Isso a torna a opção mais atraente para solucionar o problema. Dessa forma, nós terminamos o nosso artigo.